Aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for. E cai o conteúdo de História na sua prova. Professor, você vai falar do e-mail, sim, historiacomp1@outlook.com. Você vai falar do Facebook, você posta exercícios. Sim, o Istissá. E o celular para mensagem 3291650267. Ou você pode olhar aqui uma prova da ESA. Não, professor, você não tem essa prova da ESA. Você tirou alguma questão. Sim, eu tentei formular uma questão sobre o tema de Primeira Guerra Mundial, porque muitos estavam me pedindo, beleza? E nós vamos falar aí, porque nós estamos na playlist resolução e dicas de provas anteriores da SPSEC, né? Porque eu gravei a aula agora mesmo da prova da ESA, ok? Sobre o estopim da Primeira Guerra Mundial, podemos destacar como sendo a questão marroquina, o assassinato de Francisco Ferdinando, o Tratado de Versalhes, a política de alianças, ou nenhuma das respostas assim? Professor, deu branco. Ferrou. E agora, José? Professor, eu formulei essa questão, pessoal. Não sei se tem em algum lugar, mas é uma questão muito bonita. Por quê? Ela fala do estopim. Beleza? Ok. Professor, só que eu assistindo as suas aulas aqui da playlist de História Geral, que ela é super detalhada, super completa. Você falando sobre a Primeira Guerra Mundial nela, e também no resumão SPSECs, eu ouvi você falar sobre um troço de questão marroquina, o assassinato de Francisco Ferdinando, Tratado de Versalhes, política de alianças. Eu vi você falar sobre isso, sim. Tá tudo aí relacionado à Primeira Guerra Mundial. É verdade. Só que uma delas aí é o estopim. Por quê, gente? O que eu quero entender para vocês e falo muito? Muita gente vai marcar o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e nessa questão é a correta. Beleza? Essa é a correta. Só que tem algumas outras questões que falam sobre os antecedentes, motivos principais. E na questão vem a alternativa, muitas vezes também na letra A, assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. E muita gente marca e erra. Por quê? Gente, uma coisa é o estopim, outra coisa são os antecedentes, o que gerou tudo, o que acumulou naquele barril para encher ele de água, de pólvora, e o último pavio seria o estopim, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando para a explosão desse barril. Por quê, gente? A questão marroquina é um motivo, sim. Motivos principais, antecedentes, porque naquele momento você tenha não só a ideia do imperialismo, da corrida imperialista, da partilha da África, Conferência de Berlim, o aumento bélico e econômico surpreendente da Alemanha após sua unificação, competindo até mesmo com a Inglaterra, levando o poderio hegemônico inglês a ser contestado. A questão marroquina é um desses pontos. Por quê? Quando você tem a Alemanha e França competindo sobre o Marrocos, sobre a entrada ali do Mediterrâneo, a Inglaterra entra no meio. Por quê? A Alemanha dominando o norte do Marrocos, a entrada ali do mar Mediterrâneo com a Península Ibérica, a Inglaterra ficaria um pouco perdida em comercializar sobre o Mediterrâneo.
E a França, através da política de aliança, ela vai apoiar-se na Inglaterra. A Inglaterra fala, não, a França tem que dominar o Marrocos por inteiro. Por quê? Se a Alemanha dominar parte do Marrocos, principalmente Gibraltar, o que vai acontecer naquele momento? A Inglaterra não pode entrar no Mar Mediterrâneo. Beleza? Então a questão marroquina seria esse conflito, não um conflito direto, mas um conflito ali diplomático, que vai ser resolvido entre Alemanha e França com o intermédio da Inglaterra. O assassinato do arquiduque, beleza. O Tratado de Versalhes, gente, isso aqui já é lá pro fim da Primeira Guerra Mundial. Então é uma coisa que você teria que estar assim, mais ou menos assim, sabido, né? Vamos falar na palavra. Você tem que saber que o Tratado de Versalhes é depois. E vai humilhar a Alemanha e tudo mais, aquelas coisas e tudo mais, com as cláusulas, e até mesmo vai minar para a Segunda Guerra Mundial. Beleza. A política de alianças, que poderia dar uma dúvida. Gente, que eu acabei de falar aqui agora. Você tem potências importantes, porque estão passando por segunda revolução industrial. A primeira revolução, quem dominou o período, é a Inglaterra. Ou seja, como eu falo para vocês, na primeira revolução industrial, não basta ter indústria para se falar que passou por revolução industrial. A França tinha indústrias na primeira revolução, na inglesa. Só que, para ter revolução industrial, você tem que ter a mudança do eixo populacional, do campo para a cidade, e uma mudança significativa no produto interno bruto, o PIB. Então, se tem essas mudanças, eixo populacional e PIB, passa por uma revolução industrial. A primeira, só a Inglaterra faz isso. Na segunda revolução industrial, nós temos outras potências, França, Itália, Alemanha com a Prússia, passando por revoluções e competindo agora com quem? Com a Inglaterra. Ou seja, nesse caso, por exemplo, se a Alemanha e a Inglaterra, duas grandes potências no século XIX, começam ali a querer bater de frente, o que vai acontecer? Vai acontecer nada mais, nada menos, da mesmo no século XX, que a guerra seria muito longa, né? E essas duas potências sairiam prejudicadas. Óbvio, uma ia perder, a outra ia ganhar, mas mais prejudicadas ainda. Por quê? As suas áreas de influências, o seu poderio econômico poderia ser tomado por outra nova potência. Por isso a ideia da política de aliança. Para não acontecer um conflito entre duas superpotências, para uma não perder o status superior que a outra. Ou seja, vamos dizer assim, se vai ter guerra, que vai todo mundo. Beleza? Então a política de alianças é nesse caso. Nenhuma das respostas assim é errado. Por quê? Com a questão marroquina, além dela, a questão balcânica e os outros ideais, os temas nacionais, como por exemplo a exaltação do nacionalismo interno, como por exemplo a ideia do revanchismo francês por causa da guerra franco-prussiana, a perda da Alsácia e Lorena, a ideia do pan-eslavismo da Rússia, junto aliada com a Sérvia, para dominar a região dos Balcãs ali, que o Império Turco-Otomano sai de cena, e os Balcãs ficam ali a mercês ali, pelos grandes potências, a Rússia quer sair por ali. E com o apoio da Sérvia, chamar a Grande Sérvia. Só que o Império Austro-Húngaro e a Alemanha não aceitam isso. Primeiramente, o Império Austro-Húngaro não queria uma expansão muito grande da ideia da Rússia, junto com a Sérvia. E a Alemanha queria a construção da ferrovia Berlim-Bagdá. Ou seja, a questão balcânica também é outro problema que vai ser resolvido por diplomacias, só que uma coisa que vai começar a ser minada, vai começando a encher aquele barril.
As tensões estão muito grandes. Até um ponto em que Francisco Ferdinando é assassinado em Sarajevo, na Bósnia. E aí está a eclosão, o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então tome cuidado. Diferenciar estopim para motivos, causas, antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Lembrando que o nosso canal Istisato, você clicando nas playlists, você tem todas essas playlists para vocês. Você que é da SpaceX, tem o resumão SpaceX. Além disso, você está assistindo essa aula aqui nas dicas SpaceX e exercício de provas anteriores. E além do mais, você tem principalmente a playlist Pulo do Gato, que são os principais temas. Olha os benefícios que você tem. E além do mais, você tem essas 3 playlists: História da América, História Geral e História do Brasil. Essas 3 aqui, pessoal, são fundamental importância porque elas são super completas mesmo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Compartilhe, curte aí. Valeu, se inscreva.